Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos fazer aqui algo aqui. Eu queria que a igreja ficasse em silêncio. Para mim ouvir Deus, eu tenho que ficar em silêncio, porque enquanto um fala, o outro escuta. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 15. Livro de Gênesis, capítulo 15. Do teclado vai me ajudar aí, o do teclado. Gênesis, capítulo 15. Capítulo 15, verso 6 adiante. Louvado seja o santo nome do Senhor. É quem que mexe aqui no telão? Deixa eu ver quem é. Eu vou pedir para não tirar o texto, para me ajudar a explicar algo aqui para a igreja. Amém? Então vamos ler toda a igreja. Leia comigo aqui. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Verso 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdares. Então, peraí. Aqui está escrito o texto o quê? Para o quê? Então Deus está dando uma herança para ele. Presta atenção no texto. Verso 8. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Olha para mim agora. Então Deus prometeu algo. E aqui Abraão está fazendo uma pergunta para Deus, perguntando: mas como que eu saberei que eu hei de herdar esta terra? Verso 9, toda a igreja. Toda a igreja, para você entender o texto. Lê o texto bem alto, toda a igreja. Aí quando ele fez uma pergunta para Deus, Deus falou assim, ó: traz para mim 3 animais quadrúpedes de 4 patas, tá lá, uma bezerra de 3 anos, uma cabra e um carneiro, 3 animais quadrúpedes. Traz para mim uma rola e um pombinho, que eu vou te mostrar como que você vai herdar esta terra. Segura o texto aí para mim, tá bom? Me ajuda aí. O texto que está em voga, livro de Gênesis, o livro de Bereshit, é um livro onde começou toda a criação. Preste atenção. Mostra onde Deus criou os céus, criou a terra, criou a flora, a fauna. E quando chega no capítulo 1, primeiro ao capítulo 11 aqui, Deus nesse capítulo, ele se encarrega de formar algumas nações. Presta atenção, onde mostra a origem do homem e a sua genealogia. No capítulo 12, Deus se encarrega de tratar com um homem chamado Abraão. Portanto, que nós sabemos aqui, que através dele Deus vai formar a nação. No capítulo 13, é quando Abraão separa do seu sobrinho Ló. No capítulo 14, Abraão ele dizima. Preste atenção aqui. Abraão ele dizima. Então só nos mostra aqui, porque no capítulo 15, é Deus fazendo uma aliança com Abraão. Mas se ele não tivesse dizimado, não tinha aliança. Presta atenção no texto. Então antes da aliança, ele precisava ser fiel com Deus. Porque como que Deus vai ter aliança com aquele que é infiel com ele? Presta atenção. No capítulo 16 aqui, Sara olha para o velho Abraão e disse assim: como que a promessa de Deus
vai se cumprir na nossa vida se nós já estamos velhos. Ela já olhou a idade que ela tinha. No capítulo 17 aqui, Abraão tendo 99 anos de idade, presta atenção, o Senhor lhe disse: Abraão, anda na minha presença, mas seja perfeito, Abraão. No capítulo aqui agora 18, presta atenção, 17 ainda, também Deus muda o nome de Abrão para Abraão, e ele muda o nome de Sarai para Sara. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, chegou o tempo de eu acrescentar algo na tua vida e tirar algo da vida da tua esposa. Preste atenção. No capítulo 18 aqui, Deus resolve o que, pastor? Ir na casa de Abraão e fazer para ele uma promessa. No capítulo 19, Abraão passa a ser intercessor. Por isso, se você ler o capítulo 19, Abraão começa a orar. No capítulo 20, Abraão está em Gerar. No capítulo 21, Deus cumpre a promessa: Abraão, e dá o teu filho. No capítulo 22 aqui, Deus resolve provar Abraão. E quando Deus prova, o mesmo Deus disse assim: Abraão, não precisa sacrificar o teu filho, porque agora eu sei que você teme a Deus. A palavra temer significa colocar Deus acima de todas as coisas. Quando Abraão vai sacrificar Isaque, Deus disse: Abraão, agora eu sei que você me colocou sobre e acima de todas as coisas. No capítulo 22, Deus prova Abraão: toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e sacrifica ali. E Abraão faz o que Deus prometeu. Mas quando chega no capítulo 22, verso 5, disse Abraão: nós iremos ali adorar e voltaremos. No capítulo 23, Deus resolve matar Sara para se cumprir a promessa de Abraão dos filhos. No capítulo 24, é quando Abraão está preocupado com a vida sentimental do teu filho. E no capítulo 25, Abraão toma outra mulher como esposa, chamada Quetura. Mas algo me chamou a atenção no texto, que no capítulo 15 aqui, Deus está chamando Abraão para um relacionamento mais profundo. É quando o próprio texto diz que Deus chama Abraão para fazer uma aliança. O que significa a palavra aliança, pastor? Preste atenção aqui. Quando nós colocamos uma aliança no dedo, é para mostrar que nós estamos tirando um relacionamento, aquilo que estava oculto, para expor o relacionamento. Preste atenção. Em outras palavras, é a mesma forma de uma pessoa quando namora. Ninguém sabia que ele namorava, pastor. Mas quando ele fica noivo e coloca aliança, ele está expondo o relacionamento. Então chega no capítulo 15, Deus pede a Abraão: eu acho que chegou o tempo da gente expor o nosso relacionamento entre o homem e Deus. Mas a história de Abraão não começa no capítulo 15, ela começa no capítulo 12. Aos 75 anos de idade, Deus faz uma promessa para Abraão. Mas no capítulo 12 aqui, para você entender, Abraão já saiu de lá abençoado, porque Deus disse: tu serás uma bênção. Abraão já era um homem bem-sucedido, estabilizado em todas as áreas. A única coisa que faltava para se cumprir na vida de Abraão é o sonho de um homem ser pai. Porque do capítulo 12 ao capítulo 15, quando está no capítulo 12, Abraão tem 75 anos de idade. Mas no capítulo 15, 10 anos se passam em 3 capítulos.
Abraão aqui já está com 85 anos de idade. E Deus, com 85 anos de idade, Abraão aqui ele fez conforme ele ouviu a voz de Deus. E no capítulo 15 aqui ele resolve cobrar a Deus a bênção do filho. Presta atenção. E quando ele cobra a Deus, Deus resolve fazer uma aliança com Abraão. Isso me chamou a atenção porque a Bíblia existe várias formas de fazer aliança. Aliança que é chamado pacto. Livro de Ruth, capítulo 4, verso 7. É onde é chamado uma aliança, pacto feito pelas sandálias. Que tipo de aliança é essa, pastor? É quando você compra algo de alguém, hoje, na data de hoje, para você ter certeza que aquilo que você comprou é seu. Você vai no cartório, assina, faz a transferência e pega o documento, desde o momento aquilo ali é seu, reconhecido no cartório. Mas no tempo de Abraão não existia cartório. Tinha algumas formas de fazer aliança. Ruth capítulo 4, verso 7 diz que eles trocavam as sandálias do pé. E quando trocavam as sandálias, eles confirmavam um pacto de uma aliança. A Bíblia também fala o segundo pacto, onde é chamado o pacto do sal. Números capítulo 18, verso 19 fala isso. E uma das pessoas que fez o pacto no sal foi Davi. Davi fez uma aliança com Deus através do sal. E Deus disse: Davi, a aliança que eu tenho contigo a partir de hoje, ela é perpétua, com você e com a tua casa. O que me chama a atenção aqui no texto, presta atenção, em Gênesis capítulo 15, é uma aliança que no tempo de Abraão, ninguém queria fazer, pastor Marcelo. Presta atenção agora, porque esta aliança que Deus pediu para Abraão, estes animais, a primeira coisa que Deus pediu para ele era um homem de negócio, ele era um homem bem sucedido, mas para fazer esta aliança aqui nesse tempo, ninguém queria fazer, primeiramente porque, olha para mim agora, eu vou explicar para vocês entenderem o que Deus pediu de Abraão. Tem como você colocar de pé, pastor Moisés? Esta aliança, eles matavam um animal, dividiam uma parte para um lado, uma parte para outra, e os dois tinham que pisar no sangue. Quando eles pisassem no sangue, um olhava para o olho do outro, pegava nas mãos e dizia assim: a partir de hoje, eu tenho uma aliança contigo. Quem é seu amigo será meu amigo, e quem é seu inimigo, a partir de hoje também vira o meu inimigo. Aí quando liberava a palavra, o outro voltava com a mesma palavra no pacto de sangue. A partir de hoje, eu tenho uma aliança contigo. Quem é seu amigo é o meu amigo, e quem é seu inimigo passa a ser meu inimigo. Aliança feita, só isso. Mas essa aliança de sangue aqui ninguém queria fazer, pastor Moisés, porque quem não cumprisse o pacto da aliança, ele tinha que ser partido ao meio e morrer como esses animais. Mas o texto me chamou a atenção, primeiro, que quando pedia aqui um animal de sacrifício, eles pediam só um, era um novilho de 1 ano. Mas quando Deus pediu para Abraão, ele pediu 3 animais quadrúpedes. Esta aliança, quando é feita só com um animal. E este animal tem que ter 1 ano. Mas Deus pediu a Abraão um animal de quantos anos? De quantos anos? E ele pediu não só um, ele pediu 3 animais quadrúpedes. Presta atenção. O porquê que Deus pediu para Abraão, nesse pacto da aliança, um animal de 3 anos? Porque o animal de 3 anos é colocado como animal velho, animal que vai para o batedouro. Em outras palavras, quem cria boi sabe disso. O animal está 3 anos, precisa vender para poder pegar a carne, comercializar no açougue. Então, quando Deus chama Abraão para uma aliança,
ele era um homem de negócio. A primeira coisa que Deus falou com ele: Abraão, eu faço uma aliança contigo, mas aquilo que você está negociando com o homem lá fora, negocia comigo a partir de hoje no meu altar. Abraão, para de negociar com o homem, porque o animal de 3 anos ele tinha que vender, senão depois a carne não prestava mais. Aí Deus disse para ele: Abraão, então para mim fazer aliança contigo, para de fazer negócio com o homem e passa a me chamar para fazer negócio contigo. A primeira palavra que eu libero nesse altar: tem pessoas que querem confiar naquilo que coloca na mão do homem, e Deus está dizendo aqui essa noite: passa a colocar no altar e confiar naquilo que você colocou no altar de Deus. Olha para mim acelerar. Aí Deus, era quantos animais para fazer uma aliança que eu falei? Aqui Deus pediu 3, mas era quantos? Por que Deus pediu a Abraão 3, pastor? Pergunta para mim, por quê? Porque o espaço da aliança, Deus estava falando para ele assim, ó: porque a aliança não é só para você. Porque, pastor, o corredor ia ficar maior. Sabe o que Deus falou com ele? Porque essa aliança que eu faço com você serve também para a tua descendência do futuro. Eu estou dizendo para alguém, por quê, pastor? Porque quando você faz uma aliança com Deus no altar, Deus também faz uma aliança com teu filho lá na tua casa. Porque quando você faz uma aliança com Deus aqui, Deus também vai ter uma aliança com teu filho. Pastor, o que é isso que eu estou dizendo? Sabe por quê? O seu filho ainda não morreu. Por quê, pastor? Porque a aliança que você fez com Deus aqui, Deus está dizendo: eu também guardo ele lá. Olha para mim agora, olha para mim. Eu tenho que explicar até onde eu quero chegar. Olha para mim. Levanta. Olha o que eu falei, a aliança que Deus pediu para fazer com ele. Pega na mão, olho no olho. Por quê, pastor? Porque essa aliança nesse tempo, pastor, só fazia de autoridade para autoridade, rei para rei. Em outras palavras de hoje, presidente com presidente, governador com governador, deputado com deputado. Porque, pastor, só fazia a pessoa no mesmo nível. É por isso que tinha que olhar olho no olho. Mas quem está chamando Abraão para fazer aliança? Deus. Quem está chamando Abraão? Deus. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Porque tem que andar da mesma forma, Abraão. Para aquele que faz aliança tem que andar do mesmo jeito, da mesma forma. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? É um justo, um Deus justo fazendo uma aliança com o injusto. É o Deus que é fiel fazendo aliança com aquele que é infiel. Sabe o que eu estou dizendo para alguém? Que Deus ainda, Ele tem uma aliança contigo. Deus ainda, Ele tem uma aliança contigo. Olha para mim agora, olha para mim. Pastor Moisés, vocês têm que entender por que eu vou explicar isso aqui. Porque olha a aliança que era feita: olho no olho, tete no tete. A partir de hoje, eu tenho uma aliança contigo. Quem é seu amigo será meu amigo. Quem é seu inimigo será meu inimigo. Passaram pelo sangue. Aí volta de novo. A partir de hoje, eu tenho uma aliança contigo. Quem é seu amigo é meu amigo. Quem é seu inimigo é meu inimigo. Mas espera aí. Olha a aliança que Deus pediu. Mas ele tinha que olhar olho no olho, tete a tete. Abre para mim Êxodo capítulo 33, verso 20. Êxodo 33, verso 20. Tá lá. Êxodo 33, verso 20. Abre para mim Êxodo 33, verso 20. Lê toda a igreja. Aí Deus fala com Moisés assim: pastor, quem vê a minha face nunca mais viverá, Moisés. Então, pera aí. Então, como que Deus
chama Abraão para fazer uma aliança. Se era uma aliança que é feita face a face, olho no olho, tete a tete. Aí eu perguntei para mim, pastor, não foi Abraão que pediu para fazer aliança, mas quem chamou para fazer aliança foi Deus. Não foi Abraão que pediu. É Deus, faz uma aliança comigo, mas é o Deus, pastor, que está pedindo para Abraão: Abraão, faz uma aliança comigo. Aí eu pergunto, peraí, se não pode ver a face de Deus que morre, aí eu pergunto para a igreja: tem como fazer essa aliança? Vamos, igreja. Se quem vê a face de Deus morre, tem como fazer essa aliança? Sim ou não? Sim ou não? Então quer dizer então que Deus é mentiroso? Quem pediu para fazer aliança? Se foi Deus, quem vai arrumar a estratégia de fazer é Ele. O que Deus fez? Agora eu vou entrar no texto. O que Deus fez, pastor? Deus falou assim: pega os animais, rapaz, o resto deixa comigo. Faz lá, Abraão, pega os animais, coloca lá para mim. Coloca lá, 15:9, coloca lá para mim. Coloca lá. Olha o que ele fez, olha lá. Algo Deus dizendo para ele: toma-me agora uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Verso 10, olha o que Abraão fez. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles, um de frente para a outra, mas as aves não partiu. Abraão matou, fez a parte dele. Preste atenção no texto aqui, você lerá. Abraão mata, faz a parte dele. E quando ele faz a parte dele, Abraão fica esperando, pastor, Deus descer naquele lugar, porque ele fez a parte dele. Aí a história diz que Abraão espera um dia e Deus não desce lá. Ele espera 2 dias e Deus não desce lá. Ele espera 3 dias acordado esperando Deus descer e Deus não desce lá. Ele espera 4 dias acordado esperando Deus descer e Deus não desce lá. Aí a Bíblia fala que Abraão, ele se cansa, pastor. A Bíblia diz que Abraão se cansa. Coloca para mim aí no verso 15. Coloca para mim no verso 15 ou 17, não sei. Coloca para mim aí. Coloca no verso 17. Olha lá. Não, peraí. Deixa eu olhar o texto aqui, que eu só enxergo de óculos. Coloca para mim capítulo 15, verso 17. Olha lá. Olha lá. E sucedeu que posto o sol, houve uma escuridão. Posto o sol. Que hora que o sol se põe? Que hora que o sol se põe? 6 horas da tarde. Quando a escuridão veio, eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou pelas metades. Mas o que aconteceu aqui, pastor? Preste atenção. Mas olha aqui para mim, olha aqui para mim. Deixa eu pegar, tem uma cadeira aí, empresta a cadeira. Me empresta aí, senta aí, senta aí, senta aí. Olha o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho que te mostrar. Eu gosto de mostrar para você entender. Senta, pastor Moisés. Olha a aliança que Deus fez para Abraão, onde eu quero chegar com essa aliança. Quando Abraão se cansa, ele dormiu naquele lugar, e Deus falou assim: agora que ele dormiu, eu desço. Porque ele não podia ver a face de Deus. Deus espera ele dormir para descer naquele lugar. Mas só que antes de Deus fazer uma aliança com ele, coloca para mim no verso 13. Olha para mim, olha para mim. Verso 13. Então Deus disse para ele dormindo. Deus chega no ouvido dele dormindo, o sono profundo e pesado, e fala com ele assim: ó, saiba que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Saiba, Abraão, que peregrina será a sua semente numa terra que não é sua, e servi-los-á e infligirão a 400 anos. Sabe o que Deus fez com ele aqui, pastor? Deus foi 600 anos no futuro.
olhou tudo que ia fazer na vida de Abraão. Quando Deus volta 600 anos atrás, faz para ele uma promessa que ia acontecer 600 anos no futuro. Mas por que Deus fez uma promessa para Abraão em 600 anos do futuro? Sabe por quê, pastor Moisés? Porque Deus está dizendo para ele assim: esta aliança não é só para você, é para o teu filho, é para o teu neto, é para o teu bisneto, é para o teu tataraneto, é para a tua família. E fala com ela assim, presta atenção. Deus fala com ele. Por que ele pediu para matar mais animais? Uma aliança longa. Uma aliança longa. Quando Deus fala isso com ele, fala com isso: 400 anos a sua semente será escravo numa terra alheia. E quantos anos que eles foram escravos? Quantos anos eles foram escravos no Egito? 430. Mas Deus não falou 400? Sim ou não? Mas eles foram 430. Por quê? Porque quando estava nos 390 anos, eles tentaram ajudar Deus. Faltava 10 anos para se cumprir. Joquebede vai falar para Moisés: tu é hebreu. Ele vai e mata o egípcio. E ele atrasa a promessa. Porque Deus já tinha um currículo da vida dele. Tem currículo, tem pessoas que mudam a história que Deus escreveu a respeito. Olha para mim agora. Aí quando Deus está falando com ele, dormindo, aí Deus fala ainda no capítulo, no verso 14. Olha o que Deus fala a toda a igreja. Olha lá, toda a igreja leia. Olha o que Deus fala. Ó, ele dormindo. Mas também eu vou julgar o teu respeito. A gente que qual servirão julgar o povo do Egito. Mas Deus faz uma promessa. E depois desses 400 anos, sairão de lá com grande. Tem Bíblia que vai falar riqueza. Por que Deus disse que eles iam sair de lá com grande riqueza? Porque Deus fez o povo do Egito dar eles ouro, dar eles prata. Porque Deus estava dizendo assim: presta atenção, Abraão, eu não vou te abençoar só você, eu vou abençoar teu filho, eu vou abençoar o teu neto, eu vou prosperar o teu bisneto. E por causa de quê, pastor? Por causa da aliança. Olha para mim agora. Aí olha que Deus continua falando com ele. Verso 15, olha lá. E tu irás a teus pais em paz. Em outras palavras, Deus falando com ele: mas você vai morrer e não vai ver a promessa se cumprir. Olha lá. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice será sepultado. Quando Deus fez a promessa para ele, preste atenção na aliança. Pastor, o que Deus fez? Aí Deus fala assim: agora eu cumpro a minha parte da aliança. Eu vou pisar no sangue quando você estiver dormindo. Aí Deus passa lá. Quando Abraão acorda, vamos lá no verso 16, 17, vamos lá. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Aí no verso 17: e sucedeu que posto o sol, houve a escuridão, e eis que um forno de fumaça, porque Deus desceu como uma tocha de fogo. E quando Abraão acorda, ele vê o fogo, o sangue se queimando e saindo só fumaça. Deus desceu naquele lugar, pastor, como uma labareda de fogo. Passou aqui, ó, está dizendo: e eis um forno de fumaça, uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Mas espera aí, pastor, por que Deus não permitiu que Abraão pisasse no sangue com ele e fizesse uma aliança face a face? Pergunta bem por quê? Porque aquele que faz aliança tem que andar no mesmo. Se eu falo a verdade, você tem que falar a verdade. Se eu sou justo, você tem que ser justo. Aí Deus sabia. Depois da aliança eu sei que ele vai mentir e falar que a Sara é tua irmã. Eu estou acabando de falar com você. Depois da aliança, ele vai mentir e falar que Sara é sua irmã. E eu tenho que cumprir o propósito dessa aliança, o quê? Eu vou ter que cortar Abraão no meio e matar ele. Uma parte para um lado, uma parte do outro. Por causa da aliança que foi quebrada. Presta atenção aqui no texto agora. Mas só que quando Abraão acorda, ele vê que o fogo passou. Mas pastor, se Deus fez uma aliança com ele, Deus deixou uma mensagem para Abraão. Qual mensagem é esta, pastor? A minha parte eu? Agora faça. A minha parte eu?
Agora faça. Coloca para mim lá no verso 11. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, e as aves desciam aos cadáveres. Mas Abraão o quê? Por quê? Não era sangue, não era animal morto. Em outras palavras, as aves de rapina, urubu, para você entender, queria descer onde Deus queria fazer uma aliança. E Abraão ficava assim toda hora, os dias todos, ó. Sai. Aqui não, sai. O que Deus falou com Abraão? A minha parte eu faço, a sua. Não deixa ninguém tocar na aliança que eu fiz contigo. Não deixa ninguém quebrar a aliança que Deus fez com você. Eu vim dizer para alguém: não deixa ninguém, o inimigo, destruir a tua aliança com Deus. Eu vim de Belo Horizonte, a cidade de Belém do Pará, para liberar uma palavra de Deus para a vida de alguém. Eu estou pregando para alguém, para dizer para alguém: não deixa ninguém tocar e destruir a aliança que Deus tem contigo. Por quê, pastor? Porque enquanto você tem uma aliança com Deus, Deus guarda o teu filho. Enquanto você tem uma aliança com Deus, Deus guarda a tua casa. Mas olha para mim agora. Olha para mim o que me chama a atenção. Por que Abraão cobrou de Deus aquilo que ele queria herdar com 10 anos depois por causa da promessa? Sabe por quê? Porque no capítulo anterior, ele teve que ir até Ló. Ló foi levado para o cativo. E quando Ló é levado para o cativo, coloca para mim no verso 1, 15, verso 1 ali, ó. Abraão estava velho. Abraão que estava com 85 anos de idade. Presta atenção. Como ele tem que lutar por uma batalha de Ló, aí Abraão chega velho, com 85 anos de idade. Em outras palavras, parece que ele fez assim, pastor: Senhor, se vier mais uma batalha dessa, eu não aguento não. E se eu morrer no meio de uma batalha, como que eu vou ver a promessa que o Senhor prometeu de um filho? Porque ele tinha ido numa batalha. Depois dessas coisas, as batalhas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Abraão, não tenha medo, não temas, eu sou teu. Quando Deus fala que é escudo de Abraão, sabe o que Deus está dizendo para ele? Pode vir uma batalha, pode vir 2, pode vir 3, pode vir 4, pode vir 5, porque o escudo é aquilo que vai na frente. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Abraão, pode vir 10 batalhas na sua vida, que eu ainda sou o teu escudo. Deus está dizendo: eu sou seu protetor, é eu que te guardo, Abraão. Esta batalha você venceu, porque eu estou na tua frente. Eu estou pregando para alguém, para dizer para você: Deus ainda, Ele é o teu escudo. Deus ainda, Ele é o teu escudo. Olha para mim encerrando, olha para mim. Olha lá. Eu sou teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Verso 2. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de herdar? Pois ando sem filhos. Ele está cobrando teus filhos. 10 anos sem viver promessa. O mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Verso 3. Disse mais Abraão: eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Verso 4. Verso 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que te será gerado, esse será o teu herdeiro. Aí o que Deus fez aqui? Aí Deus chega para Abraão: vou te provar que a promessa ainda se cumpre. Olha o verso 15. Olha lá, olha para mim, olha o verso 5, verso 5. Então Deus leva Abraão para fora e fala com ele assim, ó, olha lá. Olha agora para os céus e conta as estrelas, se a podes, e disse ele assim: assim será a tua. Aí Deus te pega agora,
te leva para fora, presta atenção, e fala com você assim: olha para o céu e conta as estrelas, e Deus deixa uma palavra, se tu a podes contar. Se Deus te coloca lá fora agora, pastor, o senhor consegue contar estrelas? Consigo, porque Deus não disse para mim a quantidade para contar, Deus disse conta, sim ou não? Deus não está falando da quantidade para contar, Ele só mandou contar. Mas por que então Deus disse assim, se tu a podes contar? Deus colocou para ele um checkmate, uma dúvida dentro do coração de Abraão: se tu conseguir contar, conta. Por que Deus ainda disse assim, se tu a podes contar? Pergunta para mim por quê? Por causa do verso 17. Abra de novo, 15, 17. 17? Deixa eu ver de novo. 15, 17, vamos lá. Toda a igreja. Lê toda a igreja. Presta atenção. Olha para mim. Olha para mim. Então quer dizer aqui então que veio uma escuridão. Não, é isso mesmo. Não, verso anterior, coloca para mim. Verso 12. 12. Olha lá. Olha para mim, verso 12. Isso mesmo. Olha lá. E pondo-se um sol, um profundo sono caiu sobre. Aqui está no verso 12. Deus mandou ele contar a estrela em qual verso? Em qual verso? Então aqui está na virada do dia, sim ou não? Então Deus mandou ele contar a estrela antes de 6 horas da tarde, meio-dia. Por isso que Deus falou com ele: se tu pode contar, conta agora. Porque de noite ele conseguia contar. Aí Deus falou assim: não, ele levou ele antes de dormir, antes do sol se pôr, e falou: conta a igreja, conta agora as estrelas. Aí Deus pega ele, leva para fora no meio-dia e fala: conta as estrelas. O que você faria? Falava para Deus agora: Senhor, não estou vendo estrela. Não consigo contar. Aí Deus disse assim: assim será a tua semente. Por quê, pastor? Presta atenção agora. Porque você pode chegar lá fora de dia. A estrela existe no céu ou não? Existe ou não? Sabe o que Deus está falando com ele? Aquilo que você não vê agora, no céu já existe ao teu respeito. Aquilo que você não enxerga agora, a promessa de Deus já existe ao teu respeito. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Você não enxerga o seu marido agora no altar, mas Deus está dizendo, mas a promessa já existe sobre a vida dele. Você não enxerga o teu filho agora no altar, mas Deus está dizendo, mas no céu já existe uma promessa. Eu vim aqui dizer para alguém, a promessa de Deus ainda está sobre a sua vida. Por que isso me chamou a atenção? Olha para mim agora. Porque passando tudo isso aqui, Deus cumpriu a promessa sobre a vida de Abraão. O filho veio, nasceu, ele preocupou. Presta atenção agora que eu quero mostrar algo para alguém aqui, tá bom? E Deus disse que ia dar a eles riquezas, sim ou não? Disse que ia dar a eles riquezas. Mas o que me chamou a atenção, porque quando tudo isso aqui se cumpre, no capítulo 22 a Bíblia diz que Deus prova Abraão. Agora eu vou te provar, porque quem tem aliança também tem que suportar o processo. Tem gente que diz que tem aliança com Deus e não suporta o processo que vai passar. Preste atenção, porque quem tem aliança com Deus também tem que suportar o processo de Deus. É o que eu digo e falo. Pera aí, a Bíblia diz que Deus disse para Jeremias: Jeremias, desce à casa do olheiro, que lá te farei ouvir as minhas. Mas espera aí, Deus mandou ele descer, que lá Deus ia falar com quem? Mas quando ele desce, Deus não fala com ele. Prova para mim, te provo. Porque o texto fala, quando ele desce à casa do olheiro, ele chega, ele vê o olheiro trabalhando sobre as rodas. Em outras palavras, ele podia falar com Deus: eu vim aqui porque o Senhor disse que ia falar comigo, mas de vez se eu falar, eu estou vendo o Senhor trabalhar. Por quê? Porque aquele que desce
Deus mostra o além daquilo que você foi fazer lá. Ele só viu Deus porque primeiro ele teve coragem de descer. Ele só viu Deus. Deus, eu vou falar contigo lá. Mas ele desceu, Deus fala assim: peraí, aquele que desce também vai ver Deus trabalhando ao teu respeito. Aquele que tem coragem de descer, Deus está dizendo: eu vou trabalhar na tua casa. Aquele que tem coragem de descer, Deus está dizendo: eu vou trabalhar no teu ministério. Aquele que tem coragem de descer, Deus vai trabalhar ao teu favor. Quem aqui acredita? Quem aqui acredita? Quem aqui acredita que Deus está trabalhando essa noite ao teu respeito? Posso enfrentar o vivo, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Os meus olhos não veem o impossível. Olha para mim. Abraão, a sua família vai viver momentos de riqueza. Deus cumpriu a promessa. Capítulo 23, Deus resolve matar Sara, porque ela não era capaz de gerar mais filho. Imagina agora o homem perder aquilo que ele ama, sabendo que ele tem uma aliança com Deus. No capítulo 24, pastor, Abraão fica preocupado com a área sentimental de Isaac e manda buscar para ele uma esposa. Olha como que eu encerro agora. Mas no capítulo 25, chega o final da história do homem chamado Abraão. Mas a Bíblia diz, capítulo 25, olha como que eu encerro agora, que Abraão, ele tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura. E ele gera aquilo que Deus prometeu ele no capítulo 12, porque lá Deus prometeu que ele ia ser pai das nações. Através da vida dele, Deus ia fazer uma nação, que não era só um filho, no capítulo 12. Presta atenção, ele cobrou um, mas através de um, porque Isaac, para quem não sabe, Isaac era só a primícia da nação que Deus queria. Deus falou: vou te dar sua semente, planta a semente para você viver o milagre. Ele era só, no que ele apresenta o sacrifício, ele está apresentando a primícia de uma nação. Porque tem gente que quer viver a promessa, mas não tem coragem nem de apresentar a primícia. Olha para mim. Aí quando chega no verso 2, olha o que acontece. E gerou-lhe Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Suã. Olha onde eu vou encerrar isso aqui. E Joquissã gerou a Sebá e a Dedã. Aos filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Verso 5, toda a igreja. Coloca no 5 de uma vez, pode colocar no 5. Toda a igreja leia agora. Aí Abraão, antes de morrer, ele faz assim, pastor. Ele chama seus filhos, todo que foi gerado, e fala assim: ó, toda a minha herança, toda a minha fortuna, tudo aquilo que eu conquistei, eu vou dar a Isaac. Olha para mim. Mas ele chama os outros filhos que foram gerados e fala assim, lá no verso 6, olha lá, toda a igreja. Toda a igreja. Toda a igreja. Aí ele dá tudo que ele tinha, preste atenção. Ele dá tudo para Isaac, em outras palavras, toma aí todo o meu testamento, tudo que eu tenho é seu. E ele separa Isaac dos outros filhos. Olha para mim. Ele fala assim: Isaac aqui e vocês vêm para cá. Olha para mim. Quando os filhos vêm, ele vira para os filhos e fala assim: ó, vivendo ele ainda, olha Abraão, despediu-os, porque no capítulo 25 que ele morre, ele quer falar assim: ó, cheguei no meu fim. Eu estou despedindo de vocês. Mas Abraão pega toda a herança e dá para Isaac. E os filhos da concubina, ele dá só os presentes. Olha para mim. Quando ele dá o filho das concubinas o presente, ele fala assim, ó, e despediu-os do seu filho Isaac.
ao Oriente. Para a terra. Pastor, você está indo no verso, vou te mostrar no capítulo 15 o que aconteceu. Por quê, pastor? Porque quando Deus, ele chega aqui no capítulo 25, ele fala assim, pastor Moisés, os outros filhos vão para a terra oriental, Isaac fica aqui com a herança. Aí os filhos falaram assim, não questionaram, porque se fosse hoje, no dia de hoje, um pai deixa R$1 milhão para 10 filhos, todos eles sabem que eles têm direito, sim ou não? Se fosse no dia de hoje, o seu pai falasse, deixa a herança aqui, dá para um filho assim, e vocês vão para a terra oriental só com esse presente que eu estou dando. Você aceitaria? O que você ia falar com ele? Pai, eu também faço parte dessa herança, sim ou não? Os filhos não questionaram. Os filhos o quê? Os filhos o quê? Não questionaram. Aí Abraão falou assim, vocês vão para a terra oriental. Esse texto me chamou a atenção. Por que Abraão disse para os filhos, vão para o Oriente? Pergunta também por quê? Porque ele falou assim, o único lugar que Deus me prometeu, eu não conquistei ainda. Vocês vão conquistar. A única terra ainda que eu não consegui chegar lá, vocês vão chegar. O único lugar ainda. Por que Abraão dizia? Porque Deus tem uma promessa comigo. E se tem uma promessa comigo, tem contigo. Está mostrando para os filhos assim, peraí, aquilo que eu não conquistei, você vai conquistar. Aonde eu não cheguei, você vai chegar. Olha para mim. E os filhos saíram e foram para onde? Olha para mim. Os filhos saíram e foram para qual região? Mas só que Abraão não deu eles a herança, mas Abraão deu para eles uma direção. Porque você sabia que todo pai, quando morre, às vezes não dá uma direção do futuro para os filhos? Olha a direção que ele deu para os filhos dele. Ele mandou ele para onde? Ele mandou ele para onde? Para onde? Abre para mim Mateus capítulo 2. Olha o que aconteceu com eles. Mateus capítulo 2. Toca aí, varão. Mateus capítulo 2. Abre para mim. Mateus. Evangelho de Mateus capítulo 2. Olha o que diz o texto. Mateus. Para qual região que Abraão mandou os filhos dele ir? Não esquece, qual região? Olha o que aconteceu lá. Mateus capítulo 2. Eu tenho que mostrar que vocês não vão acreditar não. Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Aí, coloca no verso 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no templo do rei Herodes, eis que uns magos vieram de onde? Os magos vieram de onde? E para onde Abraão mandou os filhos dele irem? Para onde? Oriente. Presta atenção. Alguém sabe o que eram os magos? Vamos? Não sabem? Alguém sabe o que eram os magos? Sabe? Não. Mas eles mexiam com o quê? Magos eram astrólogos. Astrólogo mexe com coisas. Mexe com coisas. O que tem no céu? O que tem no céu? Estrela. O que tem no céu? Estrela. O que Deus mandou Abraão contar lá? Estrela. Ele contou? Não. Porque estava? Ele contou? Não. Aí, como ele não contou as estrelas, ele manda eles ir para o Oriente. A descendência de Abraão fez aquilo que ele não fez no capítulo 15. Vocês não entenderam não? Os magos, eles estudam sobre estrela. E como eles estudavam sobre estrelas, ele viu uma estrela brilhando no céu e disse assim, olha lá no verso 2, olha no verso 2 quando ele chega no Oriente. Olha quando ele chega no Oriente. E perguntaram, aos magos perguntaram, onde está
aquele nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente, porque vimos a sua estrela no Oriente. Pastor, eu não entendi. Sabe o que Abraão disse assim? Vai para o Oriente, porque eu vou morrer aqui, não vou chegar lá, mas alguém da minha família vai ter um encontro com Cristo. Eu estou pregando para alguém para dizer, ele deu uma direção para alguém da tua casa dizendo assim, eu não vou ter um encontro com ele, mas você que é de outra geração vai ter. Sabe o que eu estou pregando para alguém? Que alguém da tua família a partir de hoje vai ter um encontro com ele. Deus vai visitar a tua casa. Deus vai... Olha aí, Deus está aí na sua casa. Vai alcançar a tua casa. A bênção vai alcançar a tua casa. Olha para mim. Abraão sabia que ia morrer. E como Abraão sabia que ia morrer, ele disse assim, ó, mas eu vou dar uma direção para os meus filhos. Vão para o Oriente, porque eu não vou chegar lá. Mas se você seguir na direção Oriente, quando vir minha geração toda que Deus fez uma promessa, ele está dizendo assim, lá vai nascer aquele. Olha para mim. Aquele, eu não posso vê-lo, porque já chegou meu fim. Mas ele está dizendo para alguém da família dele, mas alguém pode ver. Por quê? E perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua, aonde? E viemos aqui para adorar. Você sabe o que significa estrela na Bíblia? Quando José sonhou, ele sonhou com o sol, com a lua e com as estrelas. Presta atenção. Quando José sonhou, ele sonhou com o sol, com a lua e com as estrelas. Quando ele sonha com o sol, Deus está dizendo o governo do dia. Quando ele sonha com a lua, Deus está dizendo o governo da noite. E quando ele sonha com as estrelas, sabe o que Deus estava dizendo para José? A testemunha do governo. A testemunha. A estrela simboliza a testemunha do governo de Deus. Quando eles viram as estrelas, Deus estava dizendo, você da sua descendência, Abraão, vai testemunhar o agir de Deus. Sabe o que eu estou dizendo para alguém aqui? Você vai ser testemunha do agir de Deus na vida do teu filho. Você vai ser testemunha do agir de Deus na tua casa. Eu vim aqui essa noite profetizar sobre a vida de alguém. Você vai ser testemunha. Por quê, pastor? Porque a partir de hoje chegou um tempo de Deus agir na tua casa. Olha lá quem está recebendo ali. Olha lá quem está recebendo lá o agir de Deus. Deus vai agir. Deus vai agir. Olha para mim como é que eu encerro. Olha como que eu encerro agora. Tudo que isso aconteceu por quê? Por causa de uma. Mas que tipo de aliança é essa? Olha o que eu fui entendendo o texto. Encerro. Ele pediu para ele, presta atenção, uma bezerra. Ele pediu para ele o quê? Uma bezerra, uma cabra e um carneiro. Sabe quanto que custa uma bezerra hoje, pastor? Tem alguém aqui que mexe com açougue? Tem alguém aqui ou não? Não tem ninguém aqui que mexe com carne? Não tem. Não tem ninguém aqui que mexe com carne, não? Tem ou não? Com carne. Tem alguém que mexe com carne aqui? Hã? Quem?
Você sabe quanto que custa um bezerro? Alguém sabe? Um bezerro custa na faixa de 3 a 5 mil. Presta atenção. Ele apresentou um bezerro. A segunda coisa que ele apresentou aqui foi uma cabra. Repita comigo, uma cabra de 3 anos. Repita comigo, uma cabra de 3 anos. Sabe quanto que custa uma cabra de 3 anos? R$1.000. Depois ele apresenta um carneiro de 3 anos. Sabe quanto que custa um carneiro de 3 anos hoje? R$1.000. Então Abraão aqui apresentou nada, 5, 6 mil numa aliança com Deus. Aí eu perguntei para Deus, presta atenção aqui, olha para mim agora. Por que você está falando isso, pastor? Sabe por quê? Porque tem pessoas que quebraram a aliança e têm pedido a Deus a promessa. Como que eu quebro a aliança? Porque Deus só faz aliança com aquele que é justo com ele. O fiel com o fiel. Por que Abraão fez aqui? Abraão fez a parte dele. Qual que é a minha parte? Ninguém vai tocar nessa aliança. Porque eu estou pregando para alguém aqui. Olha para mim agora, para me encerrar. Que quebraram a sua aliança com Deus. Pastor, eu quebrei minha aliança até no altar de ser infiel. Eu quero te chamar aqui que eu quero orar por você. Não tem vergonha não. Eu parei de ser dizimista, pastor. Vem aqui na frente.